Nessa história, eu quero contar como eu conheci o meu marido. Isso foi mais ou menos uns 7 anos atrás. Então, eu namorava com uma pessoa e um dia essa pessoa me convidou para ir em tal lugar. Ele não estava comigo no momento, ele ligou e convidou para ir. E eu achei um pouco estranho porque era bem difícil ele me convidar para qualquer coisa. Então eu acabei aceitando e fui. Ele disse que estava com uns amigos e era para nós ir numa festa. E assim que eu cheguei, ele veio me encontrar e falou assim que ele não tinha contado que a gente era namorado, porque aquela pessoa que estava lá era amiga da ex-mulher dele, o qual ele tinha uma filha, e se ela contasse, ela não ia mais deixar ele ver a filha dela. E eu fui levando, já sabendo que algo de errado não estava certo. E então ele me apresentou, era um casal que estava lá, a princípio foi o que eu pensei, me apresentou como amiga dele. E eu só fiquei observando para ver onde tudo isso ia dar. A princípio a gente foi no bar, a gente jogou sinuca até dar o horário de abrir o local onde ele queria ir. E eu percebi que algo estava diferente. Então ele acabou pedindo várias bebidas e várias coisas, e no final quem teve que pagar era eu. Aí a gente foi dar uma volta, passamos em frente a uma sorveteria, e eu sou louca, apaixonada por sorvete. E eu parei porque eu queria um sorvete. Então eu peguei e ele acabou pegando o sorvete e dando para a mulher que estava ali junto com nós. E adivinha quem pagou no final? Fui eu também. E a gente foi mais um pouco para frente e chegamos ao tal lugar que era um baile que ele queria ir. E eu vi que tinha algo de muito estranho entre aqueles, no caso, o meu namorado na época e essa mulher. E ela pegou o telefone do cara, o qual estava com ela, que foi apresentado como namorado dela. E então, ali, entre tantas coisas, ela estava mandando mensagem do telefone do cara para o meu namorado. E mensagem de marcando e falando, um falando besteira pro outros, coisas proibidas para menores de 18 anos, vamos se dizer assim. E eu acho que foi muita coragem dela ter pegado o telefone do cara, do parceiro que estava com ela naquele momento e mandar mensagem pro meu namorado, e ainda por cima não apagou as mensagens. E esse cara acabou, já tinha passado muitas horas, já era quase de madrugada. E esse cara pegou o celular e viu toda a mensagem que ele queria passar, que ela tinha passado para o meu namorado. E um pequeno detalhe, esse cara estava armado. Lembrando, eu não conhecia nem ela e nem o cara que estava com ela. A única pessoa que eu conhecia no lugar que eu estava era a pessoa qual dizia ser meu namorado. E aquele cara queria, porque queria matar todos os dois. E eu intervi, comecei a conversar com ele. E no que eu conversei com ele, os dois acabaram fugindo do local e saindo dali. E o cara se acalmou, ele foi para um lado e eu fui para o outro. Mas eu acabei encontrando com o meu namorado e essa mulher no outro lado ali da rua onde que nós estava. Então eu ia vir para casa. E eu chamei o táxi. Quando eu chamei o táxi, todos os dois entraram no táxi e vieram embora comigo.
praticamente sem o convidar. Para resumir a história, ele queria apenas que eu fosse para bancar tudo, porque ele não ia pagar nada. E eles foram para minha casa e eu não retruquei, não briguei, não disse nada. E deixei para ver até onde iria a cara de pau do meu namorado. Então, o que aconteceu? Acabou que ambos foram dormir na minha cama e eu acabei indo dormir no quarto de hóspede. E eu não deixei, como posso dizer, eu não falei nada, eu só queria ir ver até onde ele ia. Porém, no outro dia, porque ela não sabia ainda que ele era meu namorado, pois ele tinha me apresentado como amiga. E no outro dia ela veio contar tudo o que eles tinham feito e o que ele tinha falado para ela. E detalhe, eles estavam na minha casa e ela não queria de jeito maneira ir embora. E ali ficaram e eu fiquei apenas observando os dois. Talvez muitos podem me chamar de idiota, criticar, mas eu não sei dizer como eu tive tanto sangue frio e não deixei nada acontecer. Mas quando se aproximou novamente à noite, ela queria novamente que ele fosse deitar com ela. E eu falei, se você se deitar com ela hoje de novo, eu vou contar toda a verdade. E então, ele passou a noite toda no sofá e ela sem entender por que ele passou a noite toda no sofá e não foi dormir com ela novamente. Foi onde que no outro dia eu falei pra ela que ele era o meu namorado. E eu fui descobrir que ela era casada e não era com aquele cara que ela estava lá. Era com outro cara. E ali ela ficou na minha casa e não queria ir embora de jeito maneira. E detalhe, eu trabalhava e acabou ficando os dois na minha casa. E o meu namorado queria que eu comprasse cigarros e bebida para ela. Eu falei, não, isso eu não vou comprar. E então ele acabou indo para casa dele. E a gente ficou meio naquela discussão, naquelas coisas tudo. Um detalhe, eu não terminei com ele. Eu fui, vamos dizer, idiota, talvez, não terminei com ele. Mas eu não sei, tinha algo que me prendia a ele. Foi então que acabou ficando eu e ela na minha casa. E vocês acreditam que quando chegou a noite, ela tentou várias vezes ficar comigo? E eu confesso que me deu até um pouco de raiva, eu fiquei até meio assim, porque ela tentou até me agarrar. Eu liguei pro meu namorado e fiquei puta da vida com ele, porque se ele tivesse ali ainda, ela não estaria fazendo isso. E então ela saiu, disse que ia atrás de uma pessoa. E daí ela voltou, já falando de outra pessoa, que no caso, essa pessoa com ela estava falando era o marido dela. E ela pegou o meu telefone, ligou para ele e eles, eu acho que acabaram discutindo. Por quê? Ela ficou muito brava e começou a chorar e chamar por ele e encheu a cara e começou a fazer escândalo na minha casa. E foi onde que eu peguei a mensagem. Eu peguei meu celular e mandei mensagem para o marido dela. Ele disse, eu não conheço ela, eu não faço ideia de quem ela seja, está aqui na minha casa e não para de chamar o teu nome. E então a gente
comecei a conversar com ele ali numa boa, sem nada de mais, não contei pra ele o que tinha acontecido. Então ela saiu um dia para ir atrás de outro homem. Aí quando voltou para casa para minha casa, ela voltou com o marido dela, no qual realmente era o marido dela. E nesse meio termo de 2, 3 dias, ela já tinha ficado com uns 3, 4 homens que eu sabia. E então acabou ficando ela, o meu namorado e o marido dela na minha casa. Aí eu estava na minha casa também o meu irmão, porque ele estava internado, e eu acabei ficando responsável por ele. Esse meu irmão, ele era esquizofrênico, então eu era a única que poderia tirar ele do hospital e ficar responsável. Ele acabou indo para minha casa também. E eu decidi me mudar de cidade para outra cidade e fui procurar a casa. E vocês acreditam que todos eles foram comigo? Não teve muito o que fazer. Mas daí foi explicado de tipo que o que tinha acontecido entre ela e o meu namorado na época não deveria se repetir. E então, tudo bem, elas concordou. Eles foram todos para minha casa. Só que quando chegou na minha casa, ela não queria trabalhar e não queria nem fazer nada dentro de casa. E eu já estava de saco cheio com tudo aquilo que estava acontecendo, e eu acabei criando uma amizade com o marido dela, e no meio da gente conversar, eu acabei contando tudo o que tinha acontecido. E eles acabaram terminando. E o fato dela não querer trabalhar, eu falei para ela que eu não me importava em trabalhar fora, mas em trabalhar fora e limpar a minha casa. Mas uma coisa que eu detestasse era chegar em casa e ver minha casa toda bagunçada. Então eu falei para ela, já que você não quer manter a casa organizada, então você vai trabalhar, ou se não pode ir embora. Então ela resolveu ir embora. E eu acabei ficando, eu e o meu namorado, na casa no qual eu tinha ido morar. E eu mantive conversa com, no caso agora, o ex-marido dela, que se tornou um dos meus melhores amigos, porque a gente acabou compartilhando um momento que não foi muito bom. E eu, detalhes, estou contando a história resumidamente, porque aconteceu muitas coisas que não convém contar. E se passou-se um tempo e eu acabei me separando desse meu namorado, porque ele continuou com traição, continuou pegando meu dinheiro, e muitas coisas desagradáveis aconteceu. Mas eu continuei conversando com aquele outro rapaz, no caso agora. Um ano após eu ter terminado meu namoro, e esse, no caso, o ex dela, queria muito ficar comigo. Sempre me pedia em namoro e eu não aceitava. Uma pelo fato que a gente era amigo, e outra pelo fato que ele era mais novo do que eu. E eu conto a história e ninguém acredita que a gente ficou um ano ali se conversando e a gente nunca sequer ficou nada. Então, depois de tanto ele insistir, eu acabei aceitando o pedido de namoro dele.
E a gente namorou por pouco tempo e logo a gente resolveu se juntar. E ele me... Num dia do namorado, ele planejou, comprou aliança e reuniu a minha mãe, as casas que estavam mais ali, e a família dele, e me pediu em casamento. E hoje fazem 5 anos que a gente está junto. E o que aconteceu com a mulher, que no caso era ex dela, passou-se um tempo, ela me procurou e disse que quando ela saiu da minha casa, ela estava grávida. E que o filho era agora, que era do ex-marido dela, que agora era o meu marido. Eu falei pra ela assim, que... E ela queria pensão, e eu falei que realmente ele pagaria pensão se o filho fosse dele. E daí ela foi no advogado, então para fazer, ela teria que fazer o DNA para saber. Só que ela estava na dúvida entre 7 pessoas, 7 homens que poderia ser o pai da criança, no caso. Poderia ser tanto o meu atual marido, quanto o meu ex-namorado, até mesmo o meu irmão. E as outras pessoas, outros homens, no caso, que eu não conheço. E então, como ela não tinha o que provar e não era filho dele, esse acabou-se assim. E de vez em quando ela me mandava mensagem ainda querendo ser minha amiga e tal. Mas eu acabei ignorando porque ela inventou. Ela, tudo o que aconteceu, que ela fez comigo e com o namorado, o marido dela na época, ela falou que foi eu que fiz. Que eu fui morar com ela, sendo que ela que foi morar comigo. E as pessoas muito acreditaram no que ela contou. E essa história eu nunca relatei, nunca contei para ninguém realmente o fato do que aconteceu. Mas infelizmente há pouco tempo eu tive a notícia que ela faleceu com câncer no útero, pois ela teve um filho, depois teve mais um filho, teve problemas, complicação e o médico disse que ela não poderia. Então ela teve um filho no resguarde e quase morreu e logo foi pedido para ela fazer o tratamento e ela não quis, ela teve mais um filho. Tudo no resguarde. E isso prejudicou e ela acabou vindo a óbito. Confesso que a notícia do falecimento dela me chocou um pouco. Por mais que muitas coisas aconteceu, eu não desejo o mal dela porque foi graças a ela e meu namorado, meu ex-namorado, que eu conheci o meu atual marido. Claro que a gente tem problemas como todo casal, mas ele me respeita como nenhum outro homem me respeitou. Ele me oferece tudo que eu preciso, está sempre no meu lado. E foi através do momento que eu acho que muita gente não gosta em passar, que nos uniu. E essa foi a minha história.